Estamos acabando o ano de 2017 e cabe algumas considerações sobre esse período do ano passado também, do ano de 2016, que foi muito conturbado com a substituição em circunstâncias extraordinárias de uma presidente da República por outro, seu vice. E o que chama a atenção nesse final de ano, especialmente, tanto pelos depoimentos de personagens políticos, figuras culturais importantes e assim chamadas celebridades, é um certo ar de desespero, supondo-se que o Brasil não tem alternativas e nada pode ser escrutinado no horizonte. Especialmente a imprensa escrita e televisiva tem sido repetitiva ao cansaço com essa visão. E a impressão, então, que a opinião pública tem, que é natural, decorrente disso, é que nós estamos diante do fim do mundo. Nada disso é verdade. Ao contrário do que se divulga ou que se pretende incutir na opinião pública, foi um ano movimentadíssimo, com muitas mudanças. Se elas não são perceptíveis ou não são percebidas, a culpa não é das mudanças, a culpa é de quem analisa, de quem vê, de quem sente, de quem reage. Né? Veja, nunca houve, tanto como se conhece, desde a década de 30, nenhum parlamento, nenhuma legislatura, significa deputados, senadores, que tenha trabalhado tanto em função de projetos ali remetidos pelo Executivo e que redundaram em mudanças, ou seja, em reformas. As pessoas concordam com umas, não concordam com outras, discordam de todas, concordam com todas. Isso não tem o menor interesse, porque o importante é destacar que, objetivamente, houve muita movimentação no Congresso Nacional, houve muitas iniciativas do Executivo, inclusive de parlamentares também, e, por conseguinte, muitas matérias importantes foram votadas e sancionadas pela Presidência da República. Um exemplo, a mudança do ensino técnico, o sistema de ensino técnico brasileiro, que não é muito bem conhecida pela população, mas os especialistas sabem das implicações dessas mudanças, que são muitas. A reforma trabalhista, já em curso, alterando situações que dizem respeito aos contratos de trabalho existentes, a contratos antigos firmados em condições que poderão ser reformadas a partir de medidas bastante drásticas propostas e sancionadas pelo projeto de reforma trabalhista. Um dado da reforma trabalhista é o grande enfraquecimento das instituições representativas dos trabalhadores. Os sindicatos passam a ser muito enfraquecidos pelo corte, por exemplo, ao fundo sindical, e agora se barganha com a Presidência da República fundos que poderão, de certa forma, substituir essa abstinência, essa falta de recursos que passou a existir a partir do final do mês de novembro, agora passado. A imprensa, veja, não entendeu a mudança de maneira desejada, porque acredita, por exemplo, é um exemplo, que os 500 milhões de reais que o governo Temer propôs desembolsar, liberar para as centrais sindicais e daí, em decorrência, para os seus sindicatos, federações, etc., não é uma concessão, não é uma prebenda, como o Temer tem feito, como o presidente Temer tem feito, com deputados e senadores desembolsando recursos e liberando recursos para as suas emendas parlamentares. Nesse caso, trata-se de um recurso que, por um erro de administração do Ministério do Trabalho, que vem desde o governo Lula, foi mal contabilizado, mal administrado, mas ele existe. É um mecanismo de recolhimento de contribuições patronais e sindicais que, por uma razão de má gestão administrativa, ficou retida na Caixa Econômica e isso precisa ser resolvido, assim como outros fundos que foram criados desde o governo Fernando Henrique e nunca foram utilizados corretamente.
como é o caso do Fustel, o fundo proveniente da arrecadação sobre a tributação nas telecomunicações brasileiras. Bom, então, houve essas reformas, tem havido reformas, está agora em andamento um projeto de reforma previdenciária, que parece terá o seu desfecho somente no ano próximo, mas as bases estão estabelecidas e negociadas desde agora. Houve outras reformas que alteraram, por exemplo, os subsídios, que levaram ao aumento dos subsídios aos parlamentares, aos políticos profissionais, que vão disputar as eleições de 2018. Um fundo partidário que já era de 1 bilhão e 800 milhões, teve o acréscimo de um fundo extraordinário para estas eleições no próximo ano. Portanto, é um fundo localizado com vida marcada de duração. Mas ele quase equivale ao fundo tradicional já. Isso foi uma mudança que aconteceu por iniciativa do Congresso Nacional, conestada pela Presidência da República e sancionada pelo Presidente da República. Ou seja, foi um ano bastante movimentado. Também houve mudanças na política, na estratégia política, que diz respeito à possível privatização do sistema elétrico brasileiro. Há mudanças muito importantes na política e na gestão da Petrobras, leiloando, depois de muitos anos, campos disponíveis, especialmente para a exploração do pré-sal, leilões que já não eram feitos há mais de 4 anos e que atrasou muito o desenvolvimento da indústria petrolífera brasileira, fora os problemas causados pela Petrobras por má gestão nos últimos anos e que estão sendo comprovados diariamente, e são aqueles que chamam mais atenção da imprensa, mas não são todos os problemas que estão sendo analisados. Enfim, ao contrário do que se divulga, houve muita mudança. Não houve legislatura desde 1930, e depois sua interrupção na ditadura getulista, em que tivesse tantas mudanças provocadas e discutidas pelo Congresso Nacional. Também é verdade que essas mudanças foram acompanhadas, estão sendo acompanhadas por debates que há muitos anos nós não vimos, seja na academia, seja na própria imprensa especializada, por exemplo, jornais econômicos, seja em alguns programas televisivos que dizem respeito ao quê? As reformas econômicas, a situação de endividamento do país, a participação do país no comércio internacional, que hoje é mais baixa do que há 15 anos atrás, relativamente, curiosamente, ela é mais baixa hoje do que há 15 anos atrás, nossa participação é ridícula, o que indica um enorme grau de fechamento da economia brasileira à economia internacional, o que hoje em dia é sinal de um desastre anunciado. Não existe nenhum país do mundo que possa crescer hoje em condições de globalização sem que ele esteja integrado minimamente ao mercado internacional, comércio, indústria, a tecnologia internacional. Há mudanças também no sistema, mudanças propostas para o sistema político. A mais recente é esse projeto de emenda constitucional que está sendo elaborado pelo deputado Bonifácio de Andrada, PSDB de Minas Gerais, que visa implantar no país uma curiosidade, um exotismo, um regime que não é presidencial, um regime político que não é parlamentarista no sentido puro ou conhecido, com suas diferenças internacionais, mas é o que está se chamando de semipresidencialismo brasileiro, onde, nesse projeto ainda muito carente, muito falho, cheio de lacunas, mas que o deputado Bonifácio, de nobre estirpe na política brasileira, está elaborando, onde o presidente da República, eleito pelo povo, teria 2 capacidades. Ele seria o chefe das Forças Armadas, ele seria o chefe da política externa brasileira, das relações exteriores. As demais tarefas de Estado seriam cumpridas por um primeiro-ministro que, curiosamente, não seria, como nos outros países parlamentaristas, de regime parlamentarista, não seria um parlamentar.
mas poderia ser um parlamentar, ou seja, pode ser qualquer cidadão brasileiro, a escolha do presidente da República eleito pelo povo brasileiro. O problema que ainda está por ser resolvido nesse anteprojeto é que as funções do primeiro-ministro escolhido pelo presidente da República ainda estão vagas. Fala-se em coordenação política, o que é diferente de ser primeiro-ministro no sentido clássico da palavra. Mas, de qualquer forma, significa que também a reforma política tem sido objeto de muito debate, de muito conflito. E os partidos estão se obrigando, pois, como os intelectuais, os técnicos e os jornalistas, a discutir matérias que há muitos anos nós não discutimos, nós não tínhamos debate sobre isso no Brasil, por várias razões. Bom, de qualquer forma, o que esse quadro todo anuncia é que nós, sem dúvida, estamos num momento de mudança, gostemos ou não, sejamos a favor das medidas ou de alguma delas ou não, isso não importa, mas o que é necessário para o analista é identificar que nós estamos diante de um quadro de grandes mudanças sociais, políticas e certamente econômicas. Né? E esse momento a história mostra em vários países do mundo, em circunstâncias várias ou idênticas ou semelhantes a essa brasileira, que aumenta muito o grau de tensão entre a sociedade, tal como ela existe, e a economia, o sistema econômico, sem falar do Estado. E aí, o que prova a história, indica a história recente do mundo, especialmente do mundo ocidental, que é um mundo onde o Estado tem uma posição menos relevante como determinante de circunstâncias do que no mundo oriental, onde você tem a experiência socialista, teve a experiência comunista, teve a experiência autoritária mais marcada pela presença do Estado na economia aqui no mundo ocidental, seja nos países hegemônicos, como os Estados Unidos, os países europeus do Ocidente, seja na América Latina mesmo, o que a gente percebe, e a história relata, é que esses momentos de mudança criam tensões enormes entre a sociedade estabelecida em funcionamento e o sistema econômico. Né? Por quê? A sociedade está acostumada com um certo padrão de relacionamento com a economia. Está acostumada as pessoas estão acostumadas em ter certos papéis no sistema econômico, como cidadão que produz, seja funcionário público, seja um empreendedor, seja um operário, seja um técnico, enfim. E, de repente, essas relações mudam. Isso cria problema para todo mundo. E aí, o que se sabe pela história é que os países mais bem-sucedidos em momentos de tensão como esse são aqueles que podem recorrer, em que a sociedade pode recorrer e repousar suas esperanças na capacidade econômica dos grandes grupos que comandam o sistema e a produção, ou seja, das burguesias, assim dizendo. Né? Então, esse é um caso marcante, por exemplo, entre as revoluções do século XIX, ou mesmo do século XVIII, na Alemanha e na França. E no caso brasileiro, o que nós vemos é que, minha suposição, como a de muita gente boa, é que essas tensões são provocadas também não só pelas mudanças, como pelo fato de que o Brasil caracteriza hoje uma sociedade bloqueada, que é um termo inventado por um economista americano nos anos de 1970, e que diz o seguinte, que independente de determinações do Estado mudando os regimes de regulamentação ou de regulação das relações de produção, da tributação das empresas, do dinamismo da economia, da abertura da economia, o que acontece é que os bloqueios existem, tanto pelo passado, antigamente era o mundo rural que impedia que a industrialização crescesse, ou que tinha muitos atritos com ela. Isso está superado, mas no caso brasileiro hoje, nós temos bloqueios que vêm da inércia do movimento. Nós estamos acostumados com uma sociedade onde o Estado é muito grande, lerdo, muito incompetente às vezes, né? Ainda que ocupando lugares estratégicos. E uma sociedade muito acostumada com isso. Então você tem o problema das corporações, sejam corporações de natureza privada ou de corporações de
de pessoas que estão no setor público que dificultam, por razões de interesse, essa passagem. Mas também nós temos aqui agregado uma situação que os outros países até recentemente não tinham e hoje fazem parte de um contexto do qual ninguém escapa. Todos estão mergulhados num mundo já globalizado e grande processo de globalização, e que um desses problemas é de que o Estado Nacional perdeu a sua soberania sobre certos procedimentos, assim como as empresas. Uma empresa americana, ela pode ser dita americana, mas ela não depende só da produção e dos fatores que estão no território norte-americano. Caso, por exemplo, de uma empresa como a Apple, né, que fabrica um iPhone em 45 países. Né? Os carros japoneses são fabricados com peças de vários países do mundo, embora seja uma empresa japonesa. E no final da história, esses produtos são conhecidos, seja como japoneses, seja como americanos, mas não são feitos no território com trabalhadores e com fatores norte-americanos ou japoneses só. Então hoje é uma situação que o mundo não conhecia, e o Brasil enfrenta agora, nessa perspectiva da mudança, essas condições novas. A outra coisa é que não só o Estado soberano nacional perdeu muito seu papel abdicando de funções que são hoje coordenadas por instituições e determinadas por instituições internacionais. Veja, hoje mesmo, no dia de hoje, né, a FIFA, reunida de manhã na Suíça, determinou a cassação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Não foi nenhum tribunal brasileiro, não foi nenhuma autoridade brasileira. Como ele praticou um crime, alegadamente, supostamente de natureza internacional, o Brasil simplesmente tem que cumprir uma determinação de uma organização que dirige o futebol internacional. E não tem recurso para isso. Como o outro ex-presidente está preso domiciliarmente nos Estados Unidos há mais de 2 anos. Então isso é só um indicador de que o mundo mudou, né? Sem falar nos outros processos que nós temos conhecido hoje em dia. E a outra situação que é um obstáculo para o Brasil enfrentar essa tensão num quadro de mudança entre a sociedade e a economia é que o Brasil, todos os países do mundo hoje, são países endividados. Eles cresceram as suas funções vendendo títulos à população, especialmente depois, tanto de 1971, quando cai o padrão ouro, quanto na crise financeira de 2007, 2008, da qual nós ainda sentimos os efeitos de toda a ordem, na desordem das finanças internacionais. Todos os países do mundo hoje são praticamente países endividados muitas vezes. A dívida do Brasil não é enorme, não é a maior do mundo, mas é a mais custosa. O Brasil compromete hoje, é o único país do mundo conhecido que compromete cerca de 44% do seu orçamento geral anual com custos que significam taxas de juros e amortização da dívida pública. Quer dizer, seja quem for o próximo presidente, estamos fazendo um balanço desse ano e fazendo uma projeção para o ano que vem, seja qual for o presidente, vai encontrar esses problemas pela frente. E o que está faltando aqui, a nosso juízo, é uma falta de condições analíticas que levem em conta esse novo quadro. E como as pessoas em geral não discutem essas coisas, parece que a solução é de natureza individual. Então todo mundo pensa em escolher um candidato que seja moralista, que seja honesto, que seja dedicado. Essa não vai ser a solução. Claro que isso é uma suposição que todos nós queremos que os candidatos portem no pleito do ano que vem. Mas isso não vai resolver o problema se nós não entendermos o que está acontecendo e aonde é que o Brasil se encontra nessa situação. Esse eu acho que é o principal desafio, né? Um balanço do ano de 17 e uma projeção possível para 18. Nesse sentido, a continuar assim, nada mudará. E nós teremos uma eleição muito provavelmente parecida com a eleição de 89, onde tínhamos muitos candidatos, e no final nós vamos ter um candidato sem base parlamentar muito extensa, pelo multipartidarismo nacional, e que para governar vai ter que fazer o que todos têm feito, negociar com a maioria dos partidos políticos, que hoje já são 35, né, com 20 registrados e 28 com assentos no Congresso Nacional.
Mas o problema não é só esse é um problema, lógico, de gerenciamento. O problema é que deveria haver um mínimo consenso comum sobre o que significa ser brasileiro, estar no Brasil hoje, para poder entender o que pode acontecer amanhã.